Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. E aqui você encontrará sempre palestras confortadoras e consoladoras. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Ajude-nos a divulgar o Evangelho de Jesus. Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, esta casa bendita que tanta consolação e tanto alento tem proporcionado a todos os náufragos que lá aportam. Que Jesus seja o nosso companheiro de hoje e de sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. Livro esse que foi ditado pelo nosso instrutor espiritual Emmanuel ao nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos falar da lição número 4, Memória além túmulo. E essa colocação, essa lição foi partir de uma reunião pública no dia 16 de janeiro de 1959. E ela está relacionada com a pergunta número 220 do Livro dos Espíritos, que diz assim: com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? A resposta dos benfeitores: sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade, empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito queira exercer outra, que não se relacione com ela. Neste caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. E aí discorre Emmanuel. Automaticamente, por força da lógica, elege o homem na contabilidade uma das forças de base ao próprio caminho. Contas maiores legalizam as relações do comércio e contas menores regulamentam o equilíbrio do lar. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto que os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. Assim também para lá do sepulcro, surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. A faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune ante os acertos e os desacertos da rota. Dessa forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma, as ações infelizes se erguem além do túmulo, por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. Crimes perpetrados, faltas cometidas, erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos a lembrança
impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos, quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam as ilusões. Não ouvideis assim que, além da morte, a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz, e que nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata o passado, a fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente, impelindo-nos a seguir desenleados da treva, no encalço da perfeição em que nos acena o futuro. Sim, nós, enquanto aqui reencarnados, nós aqui cumprindo os desígnios do nosso planejamento reencarnatório, junto aos nossos benfeitores espirituais, caminhamos fazendo as devidas reparações e reconciliando-se com a lei divina. Porém, ao retornarmos à pátria espiritual, como diz Emmanuel, depois da noite no túmulo, nós levamos conosco as nossas realizações, as nossas conquistas espirituais, mas também as nossas omissões, as nossas falhas e os nossos desacertos. Nós precisamos compreender que somos espíritos a caminho da luz. Somos todos viajores da eternidade e precisamos aproveitar todas as oportunidades para seguirmos em direção à luz. Todas as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos afazeres, nós não podemos perder Jesus de vista. Jesus é nosso modelo e guia. Jesus é o farol a iluminar a nossa existência. Mas ele sabe das nossas imperfeições e nos oferece todos os dias a oportunidade de corrigi-las e de aperfeiçoá-las. Nenhuma encarnação apenas, nós não conseguiremos atingir o patamar angélico, mas podemos todos nos melhorar um pouquinho. Em cada encarnação, em cada vinda nossa aqui neste planeta bendito, num corpo de carne, num corpo material, num corpo físico, nós nos aproximamos do nosso objetivo, das nossas metas e dos nossos ideais. Então, quando Kardec pergunta aos benfeitores se isso pode ser, se numa encarnação nós podemos mudar a forma da nossa caminhada, sim, e isso é misericórdia divina. Porque muitas vezes nós vamos em uma direção que não está nos levando ao progresso, que não está nos tornando criaturas melhores. Muitas vezes, então, na próxima encarnação, nós solicitamos outros recursos e outros mecanismos que nos facilite colocar em prática aquilo que é o melhor para nós, segundo os desígnios divinos. E no mundo espiritual, nós permanecemos sim com a nossa memória. É preciso lembrar que não existe mente, a mente não pensa. O que comumente nós chamamos de mente seria o cérebro. E o cérebro é apenas um dos órgãos do corpo físico no qual o espírito atua. Pensamento, inteligência, isso é atributo do espírito. E o espírito necessita do corpo para poder fazer essas reparações, progredir, aprender e avançar. Retornando ao mundo espiritual após o desencarne,
as lembranças daquilo que nós aprendemos, do bem que nós fizemos, da caridade que nós praticamos, a busca do conhecimento e da informação, tudo isso nos acompanha. E nós temos a oportunidade de nos melhorarmos. Nós vamos nos aperfeiçoando, pois, ao contrário do que muitos pensam, no mundo espiritual nós avançamos. No mundo espiritual, nós também aprendemos, nós também evoluímos. Porém, somente aqui encarnados, somente vivendo aqui na matéria, nós podemos comprovar se nós verdadeiramente aprendemos, se nós realmente estamos aptos para seguir adiante na nossa jornada evolutiva. E muitas vezes esses erros, essas falhas, elas ficam reverberando no nosso cérebro perispíritico, fica na nossa memória espiritual, porque nada se perde. A memória espiritual, ela guarda lá nos seus recônditos todas as nossas experiências, desde o princípio espiritual até o dia de ontem. E à medida em que nós vamos adquirindo conhecimento, informação, à medida em que nós vamos avançando na nossa evolução espiritual, a nossa memória vai substituindo aquilo que não é mais útil, aquilo que não é mais necessário, para que nós possamos arquivar estes novos elementos, estas novas ferramentas que nos fazem criaturas melhores. E é este o objetivo. É esse o objetivo da doutrina espírita, esclarecer. Porque muitas das pessoas, às vezes, vivendo aqui no planeta Terra, influenciados pelo meio, devido, sim, a várias das condições, muitos se perdem, muitos desperdiçam as oportunidades oferecidas pelo plano espiritual. Nós estamos na família que solicitamos, nós estamos no emprego que nos oferece as melhores condições para que possamos servir, para que nós possamos ali ampliar a nossa capacidade de colaboração com o próximo. No meio, na nossa cidade, no nosso bairro, junto àqueles vizinhos que são espíritos como nós, também são filhos de Deus, também fazem parte deste rebanho que tem o pastor Jesus como nosso guia e modelo. Sim, e às vezes as criaturas, em um momento de ímpeto, muitas vezes movido pelo instinto, às vezes devido às circunstâncias em que se apresentam, muitos de nós cometemos atos, aos olhos dos outros, insanos, aos olhos de alguns, tragédia, aos olhos de outros, verdadeiras catástrofes. Porém, nem todos compreendem a nossa caminhada. O nosso prontuário espiritual está nas mãos do Cristo, e ele sabe quais são as nossas necessidades. Muitas vezes, deixando-nos conduzir pelas mazelas, pelo imediatismo, pelo consumismo que hoje predomina na sociedade, muitas vezes os nossos valores acabam corrompidos. Nós que recebemos princípios morais, temos que compreender que o caráter, que a dignidade, tudo isso, o respeito e a educação, isso é comum a todos. Isso não é virtude, isso é obrigação e dever de todos nós. E quando olhamos para o nosso dia a dia,
Quando nós olhamos para as circunstâncias que hoje nos cercam, nós compreendemos. Porque, vez ou outra, somos mal educados. Muitas vezes, nós fechamos os olhos às dificuldades e às necessidades dos nossos irmãos. Muitas vezes, por conveniência e por interesse, nós burlamos e negligenciamos a lei divina que rege a nossa existência. Sim, o Cristo nos deixou como legado. Ele disse a todos nós: fazei aos outros apenas aquilo que gostaria que fosse feito a vós. Não julgueis para não seres julgados. Mas nós, muitas vezes, negligenciamos este ensinamento e, principalmente, a exemplificação do Mestre. Às vezes, no nosso caminhar, na nossa corrida desenfreada na busca do pão de cada dia, nós esquecemos de amar ao próximo como a nós mesmos. Às vezes, as nossas palavras ferem, nossas palavras machucam. Em outras circunstâncias, as nossas atitudes acabam demonstrando ali arrogância, prepotência. Muitas vezes, nós nos deixamos dominar ainda pelo orgulho e pelo egoísmo. Essas duas chagas que são oriundas e, principalmente, elas são a causa da maioria dos males que hoje assolam a nossa sociedade, da qual nós fazemos parte. Muitos dos nossos irmãos que hoje transitam no mundo espiritual, os nossos irmãos hoje na erraticidade, deparando-se com seus erros, com seus equívocos, com os seus enganos, lamentam as oportunidades desperdiçadas. Ah, se eu tivesse tido mais paciência. Ah, se eu tivesse o conhecimento que hoje tenho. Ah, por que eu fui tão preconceituoso? Nossa, mas eu pensava estar fazendo bem. Nossa, mas a minha intenção era ajudar. Sim, mas nós olhamos o mundo do prisma da nossa existência. Nós vemos as coisas não como elas são, mas de acordo com o nosso conhecimento, o nosso caráter e a nossa visão do mundo. Ser espírita não é ser melhor do que ninguém. Ser espírita não é ser um privilegiado. Ser espírita é dádiva dos céus, é dádiva divina, é oportunidade bendita de avançarmos moralmente, compreender qual é a importância do convite do Cristo, para que aqui estivéssemos, para que aqui pudéssemos colaborar com ele nesta obra bendita que é o planeta Terra, do qual ele é o nosso diretor angélico. Mais uma vez, a colocação de Emmanuel, memória além do túmulo. A cada encarnação, nós vamos nos melhorando. A cada encarnação, nós avançamos um pouco mais. E a lei do progresso e a lei do trabalho são auxiliares direto da nossa conscientização. São através dessas oportunidades que nós vamos colocando em prática o conhecimento e as informações que nós vamos adquirindo ao longo da nossa existência terrena. Mesmo aqui encarnados, a nossa memória nos cobra. Quantas vezes nós não paramos e ficamos lembrando da nossa infância, os amigos, os companheiros, a inocência, a ingenuidade. Na adolescência, muitos desses amigos foram, uns ficaram e novos apareceram.
novas experiências, novos aprendizados. Na mocidade ou juventude, a oportunidade. Nós nos sentimos vigorosos, capazes de mudar o mundo. Nós queremos mudar o mundo. Nós nos achamos, sim, não deuses, mas que nós podemos fazer tudo. Muitas vezes, nós nos revoltamos com nossos pais, com as restrições, muitas vezes com as ordens recebidas, tendo que seguir regras em toda a sociedade, no trabalho, no meio, nos eventos, tudo isso nós mostramos a nossa dificuldade com as leis e as ordenações humanas. Mas chega a madureza e nós temos a consciência do papel que nós desempenhamos. Mas as lembranças perduram e nós muitas vezes nos deixamos conduzir por essa nostalgia como uma brisa que nos leva a momentos que são imensuráveis na nossa vida e hoje tem uma importância ímpar de acordo com o que nós hoje estamos vivendo. Agora, imaginemos então o que significa essa memória no mundo espiritual, que nós já não temos mais os nossos amados, a nossa família. Muitos daqueles a quem nós amamos continuam encarnados. Tem aqueles que nos precederam, mas nem sempre nós vamos estar nas mesmas colônias. Nós vamos estar na mesma região espiritual, porque nós sabemos que no mundo espiritual tudo vai de acordo com a nossa moral, com o que nós fizemos da nossa existência. Como nós nos relacionamos com o mundo material, aperfeiçoando a nossa essência espiritual. E no mundo espiritual, dentre essas memórias e nessas reflexões, nós vamos vendo nossos acertos, nossos erros, nossos enganos, às vezes a nossa indisciplina e, na grande maioria das vezes, a nossa falta de amor, de fé e de caridade. Porém, a misericórdia divina, essa sempre nos acompanha, sempre guia os nossos passos. E Jesus, com seu amor incondicional, é o companheiro de todas as horas. Como ele mesmo disse, é o caminho que todos nós estamos a trilhar. É a fonte de água viva que sacia nossa sede. Jesus é o pão que nos alimenta. E Jesus não é um engano. Jesus não é uma utopia. Jesus é uma realidade para todos nós. Portanto, queridos e amados irmãos e companheiros em Cristo Jesus, a doutrina espírita é um alento para todos nós. É o caminho seguro, é a fortaleza que nos protege. A doutrina espírita é essa fonte de recursos onde nós procuramos aurir novas forças para continuar a nossa caminhada. O Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, essa casa bendita, que tantas oportunidades nos oferece para trabalhar e para servir. Que juntos possamos acolher e confortar, que juntos possamos reavivar a memória da nossa programação. Podemos reativar os propósitos do nosso planejamento reencarnatório e que possamos, sim, ajudar e colaborar para um mundo melhor. E que nós tenhamos, no nosso retorno ao mundo espiritual, boas lembranças, boas recordações. Que a nossa memória não seja motivo de choro, lágrimas e decepções, mas que a nossa memória além túmulo
seja de realização e de dever cumprido. Hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.